Daniel, olha, a gente tem ouvido bastante falar do suporte necessário para atender pacientes mais graves da Covid-19. É que a função pulmonar fica comprometida e eles precisam de respiradores. Muita gente não sabe que quem ajusta esse programa de respiração por aparelhos é o fisioterapeuta. Neste caso, o fisioterapeuta respiratório. Clarissa Góes vai contar para a gente como é que é esse trabalho e explicar também que ação preventiva deve ser feita, sobretudo com os idosos, para proteger os pulmões, atividade que pode acontecer até dentro de casa mesmo, né, Clarissa? Exatamente. A gente vai trazer essas dicas, Pedro. A gente convidou o Flávio Maciel para trazer essas informações. Ele é presidente da Associação Brasileira de Fisioterapeutas Cardiorrespiratórios. Muito bom dia para você, Flávio. Primeiro, vamos começar com essa parte dos respiradores, das máquinas. Como é que vocês atuam? Como é essa programação que vocês fazem? É paciente a paciente? Perfeito, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Pedro, todos que nos assistem. É importante frisar o quanto a fisioterapia é importante nesse contexto da assistência hospitalar aos pacientes que desenvolvem as formas mais graves. Fala-se muito do ventilador mecânico, mas ele não age sozinho. Toda a programação daquele equipamento é direcionada de forma individualizada para cada paciente. E o fisioterapeuta é ele que faz esse tipo de ajuste ventilatório após a realização da intubação pelo médico. Então, embora tudo seja interdisciplinar, o fisioterapeuta assume uma função como protagonista nisso aí, direcionando a ventilação para aquilo que o paciente necessita. Por exemplo, se você ajusta equivocadamente, você, ao invés de contribuir para uma melhora, você pode produzir um aumento da lesão pulmonar. Então, existe uma série de ajustes, uma série de posicionamentos, de recursos que a fisioterapia faz para que a condução e a evolução da ventilação mecânica seja a mais satisfatória possível. É uma atuação que pode ajudar, inclusive, a evitar sequelas. Perfeito. Hoje, as sociedades internacionais e a Sobrafia, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, têm se preocupado muito com a sobrevivência. Embora, nessas formas graves que têm alta letalidade, a nossa preocupação é, obviamente, primariamente em salvar vidas, mas esses pacientes vão adquirir alterações de função pulmonar. Essas alterações podem ser maiores ou menores, dependendo do grau de comprometimento, inclusive pela ausência de uma assistência de qualidade. Então, é fundamental que o fisioterapeuta que esteja lá seja um especialista, seja capacitado. A Sobrafia tem fornecido uma série de informações para capacitar esse profissional, para que a gente consiga ter o menor grau possível de lesão pós-alta. E aí, quem está nos assistindo, que tem em casa um idoso, que tem um problema pulmonar, tem um problema de asma, de que forma que ele pode ajudar essa pessoa? Essa sua pergunta é muito importante. A gente tem que entender que a fisioterapia trabalha desde a promoção de saúde, na prevenção, nos diversos níveis da atenção. E para esse paciente que está em casa, você tem duas categorias. Aqueles que já têm alteração da função pulmonar, e esses aí já deveriam estar assistidos pela fisioterapia respiratória e cardiovascular, e aqueles pacientes que são pacientes que têm função pulmonar normal. Então, naquele idoso frágil, naquele indivíduo que tem doença pulmonar prévia, que tem doença cardíaca, doença do sistema nervoso, né? Esses pacientes precisam dar continuidade à assistência, serem avaliados. E para aqueles que têm função pulmonar normal, as orientações são mais de promoção de saúde. É tentar respirar bem, é tentar manter a sua caixa torácica móvel. Existem exercícios respiratórios que nós podemos prescrever, que nós podemos orientar, manter a atividade física prévia, o nível de atividade física prévio, mesmo em isolamento social, que são orientações gerais como um profissional de saúde deve fazer. Agora, se já há alteração de função pulmonar, é fundamental, se ainda não realiza fisioterapia respiratória ou cardiovascular, ser avaliado por esse profissional para que ele direcione a estratégia de tratamento ideal. Essa fisioterapia ela é feita em casa mesmo? Pode ser feita em casa, inclusive porque é o que tem sido recomendado. Pode, inclusive, ser feita através de teleatendimento e teleconsulta, que foi recentemente aprovado durante esse momento de pandemia. Então, é importante, sim, ter uma avaliação individualizada com um profissional especialista na área que vai saber lançar mão do melhor recurso para promover ganho de volume pulmonar, melhora da expectoração, um reforço da musculatura responsável pela respiração e, com isso, né, impedir, prevenir que esse paciente venha a desenvolver uma forma mais grave, por exemplo, da Covid-19 e que venha a sofrer por conta das consequências dessa pneumonia viral. O senhor fala em respirar bem. Parece até que é uma coisa óbvia. Respirar, a gente respira o tempo todo, mas o que é respirar bem, hein? Então, respirar bem é você conseguir mobilizar uma quantidade de ar do ambiente para o interior do sistema respiratório para garantir com isso a adequada quantidade de oxigênio para o organismo funcionar e a adequada eliminação do gás carbônico, que é o produto final do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso corpo. Então, se o indivíduo não é capaz de expandir adequadamente o tórax, se ele não é capaz de ter uma tosse eficiente,
que é um importante mecanismo de defesa. Se o paciente tem músculos responsáveis pela respiração, que são frágeis, esses pacientes não vão conseguir atender essa premissa, que é de ventilar adequadamente e de promover uma adequada troca gasosa. E de que forma a gente pode respirar melhor? Então, Seria o quê? Contar alguns segundos? Me conte aí algumas dicas. Não existe um padrão de tempo que deve ser ventilado para todo mundo, mas é importante que a gente procure sempre expandir o máximo possível a nossa caixa torácica de forma intercalada durante o dia. Maravilha. Muito obrigada pelas suas orientações, pelo seu trabalho também. Parabéns. Volto com você aí no estúdio, Pedro. Tá certo, então, Clarissa. E olha...